Bom dia, eu sou William Freitas e hoje te deixo com uma frase dita por Santo Ambrósio. A herança mais frágil é aquela que não é protegida pela obediência. Segundo o livro dos Reis, capítulo 21, apresenta um contraste doloroso com o capítulo anterior. Depois de um rei que confiou no Senhor e viu livramento, surge uma liderança que escolhe conscientemente caminhar na direção oposta. Este capítulo nos ensina que nem toda herança espiritual é automaticamente preservada. Manassés começa a reinar ainda jovem, conforme o versículo 1, e o texto afirma sem rodeios que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme o versículo 2. Aqui está o ponto inicial. Escolhas pessoais superam bons antecedentes. Manassés reconstrói os altos que seu pai havia destruído, conforme o versículo 3. O que foi removido com esforço é restaurado com facilidade. Desfazer é mais rápido do que edificar. Ele levanta altares a Baal, faz postes ídolos e adora o exército dos céus, conforme o versículo 3. A idolatria retorna com força. O coração se divide novamente. Manassés chega ao extremo de edificar altares dentro do templo do Senhor, conforme o versículo 4. O lugar santo é profanado. Quando Deus deixa de ser central, tudo perde limite. O texto afirma que ele fez passar seu filho pelo fogo, praticou feitiçaria e consultou espíritos, conforme o versículo 6. A busca por controle substitui a confiança em Deus. O medo abre portas perigosas. O Senhor havia prometido colocar seu nome em Jerusalém, conforme o versículo 7. Mas Manassés usa esse mesmo lugar para provocar o Senhor à ira. Privilégio sem responsabilidade se torna afronta. Luz rejeitada aumenta a culpa. O capítulo afirma que Manassés derramou muito sangue inocente, conforme o versículo 16. A idolatria nunca fica apenas no campo espiritual. Ela gera injustiça, violência e morte. Deus fala por meio de seus servos, os profetas, conforme o versículo 10, anunciando que Jerusalém sofreria consequências severas. A advertência vem antes do juízo. Deus sempre fala antes de agir. O Senhor declara que faria de Jerusalém um exemplo de destruição, conforme os versículos 12 e 13. A linguagem é forte, a consequência é proporcional à persistência no erro. Mesmo assim, Manassés continua em seus caminhos até sua morte, conforme o versículo 18. O tempo passa, o erro permanece. Seu filho Amon assume o trono, conforme o versículo 19, e segue o mesmo caminho, conforme o versículo 20. O pecado não tratado se torna herança. O erro repetido vira padrão. Amon não se humilha diante do Senhor, conforme o versículo 23, e é assassinado por seus próprios servos, conforme o versículo 23. A violência que se planta retorna, a colheita é inevitável. Este capítulo fala profundamente sobre fé negligenciada, fala sobre responsabilidade geracional, fala sobre saúde espiritual quando limites são removidos, fala sobre honestidade, pois Deus não ignora afrontas contínuas, fala sobre livre-arbítrio, pois Manassés escolheu desfazer o legado, fala sobre resistir à tentação de normalizar o erro, fala sobre interpretar corretamente privilégios espirituais, e fala sobre Deus acima de tudo, pois ele é paciente, mas não indiferente. Segundo o livro dos Reis, capítulo 21, nos ensina verdades duras e necessárias. Nem toda herança é preservada automaticamente. O pecado de hoje afeta o amanhã. Desfazer é mais fácil do que construir. E o futuro é moldado pelas escolhas que fazemos com o legado recebido. Senhor, nesta manhã eu me coloco diante de Ti reconhecendo que toda herança espiritual precisa ser cuidada com responsabilidade. Fortalece minha fé para não desprezar aquilo que o Senhor já construiu antes de mim. Que eu não trate como comum o que custou lágrimas e obediência. Dá-me responsabilidade espiritual para proteger o legado que recebi. Que eu não reconstrua altares que o Senhor já me ajudou a derrubar. Cuida da minha saúde emocional para que orgulho, curiosidade errada ou desejo de controle não me afastem da tua vontade. Livra-me das tentações de normalizar o erro, relativizar a verdade e tratar o sagrado com descuido.
Dá-me honestidade para reconhecer que escolhas erradas não afetam apenas a mim, mas também as próximas gerações. Ensina-me a interpretar corretamente os privilégios que o Senhor me concede, que eu use liberdade para servir, não para provocar. Guia meu livre-arbítrio, que eu escolha edificar, não destruir. Que minhas decisões moldem um futuro de fidelidade e não de arrependimento. Que eu coloque Deus acima de tudo, acima da curiosidade perigosa, acima da falsa liberdade, acima da repetição do erro, acima da indiferença espiritual. Senhor, ajuda-me a honrar o legado que recebi e a deixar um caminho mais firme para quem vier depois de mim. Que eu construa onde outros construíram antes. Amém. Se você gostou, deixe um joinha. Comente e compartilhe. Obrigado, tenha um abençoado dia.